Vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 2 de junho de 2016, uma quinta-feira, 22 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando no referido livro, o capítulo 25, Buscai e Achareis. E seu item 6, subtítulo Olhai as aves do céu. Estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros do céu, onde não os consomem a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. É interessante como Jesus falava no seu tempo a respeito do pensamento, né? A respeito de como nós deveríamos usar o nosso pensamento. O Espiritismo fala a mesma coisa com outras palavras, com outras orientações, mas é exatamente a mesma coisa. O que você cultiva como pensamento é o que você é. Ele fala, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ele quis dizer o quê? Ele não podia falar sobre pensamento. O cara é muito subjetivo, né? O pessoal não ia entender. Hoje se entende um pouco melhor, né? Então ele quer dizer, olha, aonde está o teu tesouro, aí vai estar o teu interesse, você vai estar ligado a esse interesse, né? Mas dá bem para a gente notar que Jesus falava a mesma coisa, né? Com outras palavras, evidentemente, mas a mesma coisa que os espíritos superiores nos ensinam. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um covado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois, se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto o vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Considerações de Kardec a respeito dessa passagem.
Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre o socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar de um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão o cêntuplo para ele e para os outros. Mas se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos a devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não tiverem
não estiverem no coração, o egoísta as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do espiritismo. Eu entendo, ou pelo menos faço a seguinte reflexão sobre essas passagens de Jesus no Evangelho. Eu acho, penso eu, e com outras palavras, é claro, apropriadas ao tempo e aos recursos intelectuais da época, Jesus falou exatamente isso que Kardec explica depois dessas passagens. Por que eu penso assim? Porque os evangelhos foram mal traduzidos para o grego e depois para o latim. E foram mal traduzidos, como nós já conversamos diversas vezes aqui. Portanto, com outras palavras, é claro, adaptadas ao tempo, à época e aos recursos intelectuais das pessoas, ele deve ter falado exatamente isso. Ele não podia incentivar o ócio, nem a simples cruzar de braços das pessoas, aguardando que os céus provessem tudo aquilo que é necessário ao homem. Aquilo que é necessário ao homem foi provido por Deus através dos atributos que nós temos, de inteligência, da vontade e do pensamento. O que ele queria dizer é exatamente isso. Não se apegue às coisas materiais mais do que às coisas espirituais. Dê o devido valor. Não é? Se a pessoa tem aquilo que é necessário, o que ela faz? O necessário não basta. Ela vai atrás do supérfluo. É aí que ela se perde. E aí que ela acaba arrumando os problemas para ela. Porque o supérfluo normalmente traz um problema financeiro atrás dele, se a pessoa não souber dosar. Né? Hoje nós temos, por causa dessa bendita crise aí, criada pelo governo, porque essa crise não foi criada pelo povo, né? Em cada 10 brasileiros, 4 estão inadimplentes. 40% da população está inadimplente. Conhece alguém, pessoa desempregada? É bastante difícil essa situação. Mas você pode ter certeza que desses 40% da população que está passando por necessidade, metade, um pouco mais da metade, por imprevidência. Quando o árabe, ele é muito sábio nesse aspecto. O árabe investe na crise. O bom investidor investe agora. Agora é a hora de investir. Por quê? Você compra barato. Então é o momento de investir. No momento que ele está ganhando dinheiro, sabe o que ele faz? Ele guarda. Porque ele sabe que mais à frente vai chegar alguma crise. Ou para ele, ou geral, como é a nossa. Porque a vida é cíclica mesmo. É natural isso. Dinheiro não nos pertence. Dinheiro chega e vai embora. Chega e vai embora. Chega e vai embora. Né? É assim que é. Então, a imprevidência causa muitas distorções na vida da gente. E normalmente é pelo anseio do supérfluo, pelo anseio daquilo que está além das possibilidades da pessoa. A pessoa não se contenta, vai atrás do supérfluo e acaba acontecendo o que acontece. Às vezes ela não dá um passo maior que a perna, ela dá um pulo maior que o passo. Muito bem. A próxima lição, eu perguntei para ela, mas ela não me respondeu. O próximo subtítulo é Não vos canseis pelo ouro. E diz o seguinte: não possuais ouro nem prata, nem levais dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. É difícil, né, para quem vive no mundo material entender isso, sobretudo se for tomado ao pé da letra.
né? É duro da gente entender. Fica difícil da gente entender, né? A gente vai sair para uma viagem, normalmente é a mulher, né? A mala do homem é desse tamanho, da mulher umas duas desse tamanho. Né? Mas, de qualquer maneira, é difícil. Por isso que Kardec faz as devidas apreciações. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nessa casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Para quem será que Jesus falava essas palavras? Jesus não falava: ide e pregai o Evangelho? Ele não dava essa orientação para os seus seguidores? Ele estava falando aqui com os seus seguidores, né? Ele estava dando essa recomendação. Por que tinha que ser com esse rigor? Os seguidores de Jesus tinham que ir pregar o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus deveria ser pregado para os gentios e não para o povo judeu somente. Tanto que o Evangelho dele não vingou na Judéia, foi vingar fora. Mais fora do que dentro da Judéia. Então, o rigor que ele manda, com o qual aquele que vai pregar o Evangelho dele deve agir, o rigor no sentido de poucos bens, né? Poucas coisas, exatamente no sentido de mostrar que aquele que prega o Evangelho deve ser desapegado das coisas materiais e privilegiar os bens espirituais. Sobretudo no momento em que as pessoas eram muito mais materialistas do que são hoje, muito mais apegadas às coisas materiais. E ele diz, e ele deixa bem claro isso, quando ele fala: a hora que você chegar numa cidade, se informa quem nessa cidade é digno da vossa presença. Porque naquela época havia o hábito de se receber a pessoa na casa e se hospedar a pessoa na casa, os viajantes. Né? Hoje isso não acontece. Cada cidade que a gente vai, sobretudo aqui no Sudeste, né? Cada lugar que você vai tem um hotelzinho. Né? Então ninguém recebe mais ninguém em casa. Mas naquela época era hábito. Ele manda que aquele que for pregar o Evangelho deseja paz naquele lar. Por isso que a gente recomenda na sexta-feira, que nós passamos isso, né? Sempre, por causa dessa recomendação de Jesus, né? De qualquer maneira, estudando a doutrina espírita e procurando seguir os caminhos, a vida, conforme os preceitos da doutrina espírita, nós acabamos, de alguma maneira, sendo aqueles que levam o Evangelho na casa das pessoas. Não é assim? De alguma maneira, ainda que a gente não queira, ainda que você não queira. Por quê? Pela maneira de se comportar, pela maneira de agir, pela maneira de falar, pela falta de maus hábitos, né? Que não é como hoje em dia, o sujeito não beber, não fumar, não falar palavrão. Não é comum. Não dizer bom dia, ou dizer bom dia a todo mundo. Não é comum esse tipo de coisa. Às vezes a gente dá bom dia para a pessoa não responde. Né? Então, quando deveria ser natural, né? Uma pessoa receber uma saudação e retribuir aquela saudação. Então, você, pelo próprio comportamento, pela própria maneira de se comportar, às vezes mesmo sem dizer nada, indo trabalhar e voltando para casa, só fazendo isso, sem ficar cuidando da vida de ninguém, você se torna exemplo para as outras pessoas. Não teremos tipo de preconceito. Como é que é? Não teremos tipo de preconceito. Também. Mas se comportando dignamente,
né? Porque hoje em dia se prega o tipo de, o não preconceito associado à libertinagem. É isso que eu quero dizer, né? A pessoa que não tem preconceito, ela não deve ter preconceito mesmo, mas ela deve ter conceitos a respeito das coisas. Ela precisa ter uma definição. Né? Aí eu não tenho preconceito de nada. Tá bom, aí você vai ver a vida do cara, o cara usa droga, o cara sai essas baladas malucas por aí, sexo grupal, uso de droga coletiva. Peraí, você não tem preconceito? Você é a causa do preconceito. Eu não me importo, por exemplo, que a minha sobrinha vem em casa. Como vou dizer, né? Ela sai com. Ela é com mulher, sai com mulher. Mas eu não gosto que ela venha trazer as amigas dela, ela sai na minha casa. Porque ela vem sozinha. Ela vem visitar, vem sozinha. Não sei. Não deixa. Né? Ela não deixa de ser minha sobrinha, não deixa de gostar dela, mas eu não gosto dessa cultura. É isso aí. Minha mãe também não. É isso aí. E se um dia trouxer, chama ela de canto e fala, não faça mais. Tá bom. Fim de conversa. Pensa da mesma maneira. Se a pessoa tiver uma conduta da maneira que ela quiser, nesse aspecto, por exemplo, qualquer outro aspecto da vida, e fizer isso fora da casa dela, fora da minha casa, da sua casa, da casa dos parentes dela, a vida que ela leva na rua é problema dela. Agora, da porta da minha casa para dentro, aí você está no meu território, aí você vai agir como eu penso e acho que deve agir. Te recebo com carinho, mas se você quiser agir mal dentro da minha casa, da porta da rua para fora. Eu não considero esse preconceito, eu só acho que é respeito só. Evidente, é um conceito. E tem que ser assim mesmo, é assim que tem que ser. A casa da gente, a gente deve, na minha opinião, a gente deve fazer da casa da gente um templo. Um local sagrado. E é mesmo. É o local onde você, por associação de pensamento, atrai bons ou maus espíritos. É o local que deve te fornecer paz, tranquilidade, equilíbrio. É um local onde você deve ter o melhor. Eu não estou falando aqui da qualidade da construção. Eu estou falando da qualidade do ambiente. E a gente precisa preservar essa qualidade. Porque, por exemplo, a pessoa aluga uma casa. Às vezes, a pessoa aluga a casa e vai morar naquela casa de aluguel e se sente mal. Por quê? Por que isso acontece? Ali pode ter morado outras pessoas com outros hábitos, ali pode ter desencarnado alguém que ficou ligado ao imóvel. Tudo isso tem peso. Ainda continua no local? Continua, pode continuar. Pode continuar com o pensamento dele. Eu fui atender um caso uma vez, eu era presidente do Verdade e Luz, né? E me chamaram nessa casa das pessoas, lá no Augusto Santos, lá para cima, lá. E a casa pegava fogo nas coisas do nada. Pegava. Tinha um médium de defeito físico dentro da casa. Um médium de defeito físico. Eles eram todos evangélicos. Todos. Aí eles podiam ouvir falar de espiritismo. E eu fiz um aparelho que você consegue medir a qualidade da fluídica do ambiente. Esse aparelho é muito usado, é aparelho de radiestesia, já ouviu falar? Radiestesia. Você pega um cabide de arame, ou 2 pedaços de arame, faz um L, pega 2 canetas Bic, tira a carga, tira a tampa, coloca uma parte do L dentro da caneta Bic, segura a caneta Bic com a mão. Fica louco, não fica? Não fica louco? Fica assim, com 2 pedaços de arame aqui, comprido assim. Dependendo do lugar onde você chega, esses arames sozinhos fazem assim. E dependendo do lugar que você chega, os arames fazem assim. É fácil de você... Assim? É ruim. Para dentro, ruim. Ruim.
Chega perto de um forno de micro-ondas, qualquer casa faz assim. Você lembra de uma palestra que o Roosevelt veio fazer na sucessão? Eu não sei quem foi, era uma moça que frequentava, sobrinha da Dona Luzia. Sobrinha da Dona Luzia, né? Se eu não me engano. E o Roosevelt mostrou esse aparelho de radiestesia, chegou perto dela, quem está se sentindo mal? Ele perguntou. A moça levantou, foi lá na frente, ele pegou o aparelhinho, imediatamente fechou. Ele falou, olha, você vai, se recolha lá na sala, tal, assim, faça uma prece. Peça aos seus espíritos guias, né? Peça a Deus, a Jesus e tal, daqui 5 minutos você volta. Ela foi, fez a prece, 5 minutos depois ela voltou. Ele aproximou o aparelho de radiestesia, o aparelho, uma prece. Então, as pessoas... Você muda o campo vibratório, as coisas mudam. Então, imagine isso dentro do lar. O evangélico, olha, os evangélicos, eles falam bastante oração, eles falam mesmo. Mas fazer oração é uma coisa, repetir palavras é outra completamente diferente. A prece desses caras é maluca. É uma berraria. É todo mundo berrando ao mesmo tempo, como se Deus fosse surdo. Não é assim. Prece não é isso. Prece é recolhimento. Eles falam tanto de Jesus, e Jesus recomenda: recolha-se no teu quarto. Faça a prece em silêncio. Que Deus vai saber o que vai no teu coração. Se for justo, Ele vai te atender. Recolha-se no teu quarto. A prece coletiva é para ser feita por todos de forma coesa. O pensamento ele tem que ser dirigido no mesmo sentido. Um fazendo a prece e todo o resto acompanhando. Hegemonia de pensamento. Nós vamos entrar nisso agora no capítulo 26. Vai começar a discorrer a respeito das preces. Prece tem que ser uma coisa racional. Nós temos que fazer a prece da mesma maneira que quando nós vamos estudar um problema de álgebra, qualquer problema de matemática, a gente não discorre racionalmente, tal coisa tem que ser em tal lugar, tal pontuação tem que ser em tal... É dessa maneira, a prece tem que ser assim. Ela tem que ser racionalmente, de forma racional. É difícil a concentração na hora ali, no trabalho que eles estão fazendo, é difícil a concentração. Porque eles fazem uma gritaria danada, uma bagunça, entendeu? Então, não é a quantidade de palavras repetidas que reflete a qualidade da prece, e sim o sentimento que você imprime naquilo que você fala. A prece, ela deve ser sentida. Essa é a boa prece. A qualidade, a prece repetida, o número de palavras, a quantidade de vezes que você repete aquela palavra, não significa absolutamente nada. Então, eu fui nessa casa, mostrei para eles, aonde pegava fogo, você ia, o arame fechava assim na hora. Aí eu falei para ele, posso fazer uma prece? Ele falou, não, o pastor não vai gostar. Não deixou eu fazer. Aí eles estão falando, tudo bem, então eu participo da prece. Aí nós fizemos uma prece, eu elevei meu pensamento do meu jeito, eles fizeram o jeito deles lá. Aí depois, no trabalho de desobsessão, o espírito se comunicou. Era um espírito que se achava dono daquelas terras. Ele dizia que tinham roubado as terras dele. Como ele só podia se manifestar através de um médium, ele escolheu uma médium para se manifestar. Não tinha a ver exclusivamente com a família e com a casa. Ele era dono da gleba, onde certamente foi feita. Deve ser coisa centenária. Entendeu? Mas o fato é que o espírito ele fica ligado. Aonde está o tesouro, o seu tesouro, aí está o seu coração. Vai saber quantos não existem. Quantos não... Ele foi doutrinado, foi conversado com ele e tal. Os espíritos não fazem isso por acaso. Não manda alguém num lugar desse por acaso, né? Ele tem uma razão de ser, tem um propósito, né? Então ele foi auxiliado, foi ajudado. Mas o que eu digo para vocês é assim, por que a gente deve fazer uma prece antes de entrar no ar?
numa casa, na nossa própria casa. Por quê? Porque sempre manter o pensamento. Eu não quero dizer para vocês que a gente não deve sorrir, brincar, de vez em quando contar uma piada. Não estou falando disso. Né? A gente pode ter uma vida perfeitamente normal, como qualquer outra, ver um filme, ver qualquer outra coisa que você queira ver, mas manter um certo equilíbrio. E tem casa que não tem equilíbrio nenhum. Quando não estão gargalhando, estão se xingando um ao outro. Então você vai do 0 ao 1000 e do 1000 ao 0, assim. Não tem mentira, não tem uma linha de equilíbrio. E o que cultiva isso é o nosso comportamento, a nossa prece, é a nossa maneira de agir e de pensar. De pensar e agir, isso seria a ordem certa. Né? Então, vem uma pessoa vem bagunçar isso. Espera aí. Você quer bagunçar da porta para fora. Minhas irmãs não vêm na minha casa, as minhas duas mais velhas, porque elas fumam. E sabe que se vier na minha casa, vai fumar da porta de casa para fora. Não vai fumar dentro de casa, não vai. Eu não gosto de cheiro de cigarro, eu não sou obrigado a não estar cheio de cigarro. Então fuma da porta para fora, não vem. Problema de canal. Você quer fumar, pode fumar um maço, 2, maconha, o que você quiser. Mas lá na sua casa. Na minha casa, não. Não tinha conversa. Todo ano eu arrumo uns guarda-roupa na minha casa. Toda vez que eu arrumo uns guarda-roupa, eu faço não. A última vez que eu arrumei, estava bagunçada do Matheus, nossa, mas me senti mal. Quando chegou perto do meu objeto, eu não conseguia nem pôr a mão. Tem alguma coisa parada assim? O que você acha? Aquele objeto deve ter ligação com alguma coisa. Antes de começar a mexer, recolha-se, faça uma prece, peça a presença dos bons espíritos. Entendeu? Olha, mexer em coisa que está parada, o que você está fazendo? Cada objeto não tem em si o fluido que é próprio daquele que usa. Se ninguém está usando aquele objeto, aquele objeto não tem ali parado, não está ali agrupado, alguma coisa parada, estagnada. Você não está mexendo aquilo, você não está mexendo com coisa que está parada, você não tem a ligação de quem usou aquele objeto, ou quem pode eventualmente ter feito alguma coisa com aquele objeto e mandado para a sua casa. A gente não sabe. Uma vez, uma pessoa da família estava com um problema com o marido. E a casa, da janela do quarto para a casa da vizinha, tinha um corredorzinho 30, 40 centímetros. E imediatamente era a casa da vizinha. E essa vizinha se engraçou com o marido dela. E parece que o cara andou também arrastando asa para o lado da dona e começou um problema danado e tal. E ela pediu que eu fosse lá para ver se tinha alguma coisa. E eu pedi para ele, um preto velho, me ajudasse. E caiu a internet dela, coitada. Então não é aqui ela. E foi andando. Chegou naquele quarto. Eu juntei na cortina. Falei, tira essa cortina daqui, vamos levar essa cortina lá fora e botar fogo. Ela jogou da casa dela alguma coisa na cortina para bagunçar a vida deles, porque ela queria ter um relacionamento com o marido dela. Então, fluidicamente, olha, o que prejudica fluidicamente pode prejudicar um lar, uma família, uma pessoa. Precisa tomar cuidado, gente. Nós precisamos tomar muito cuidado. A nossa casa tem que ser um templo que você resguarda com limpeza, com alegria, com bons pensamentos, com boa conduta. Se a gente quiser viver bem, temos que fazer isso. Se a pessoa não se importa, aí então cada um vive da maneira que acha que deve. Mas o lar deve ser preservado, sob todos os aspectos. Preservado. Então, faça assim, sempre muita limpeza, mexe mesmo. Aí, de vez em quando, ela cisma, ela mostra tudo. Pega e dá para a primeira pessoa que você encontrar na rua, para a pessoa que esteja necessitada. O que é? Que tipo de objeto é? Sabe o que é?
Quando ele era menor, não lembro quantos anos, ele foi para... ele foi uma excursão com a avó dele, ele trouxe uma arma, mas não é uma arma de verdade, mas é ele, sabe, daquela que só não pode, ele adorava aquilo lá. E tá lá, guardado, ele não mexe. Ele não lembra? Lembra. Lembra? Mas fala para ele, isso aqui não tá bom aqui não, você dá fim isso aqui, joga fora, fala uma coisa. Se você achando, você cisma com o negócio, põe fora. Põe fora. Refuga. Tem que fazer isso mesmo. Assim, eu senti uma coisa muito forte aquele dia. Não é todo mundo que sente isso. Isso depende do grau de sensibilidade, do grau de conhecimento que a pessoa tenha. Quanto mais conhecimento, mais essa sensibilidade fica aflorada, mais você fica mais perceptivo às coisas. Uma pessoa que estuda doutrina espírita, ela entra numa casa, ela percebe o ambiente fluídico da casa. Você entra num banco, você entra num fórum, você entra num consultório médico, você entra num consultório de advocacia, num ambiente público qualquer, você começa a perceber. Você está num ambiente, está tudo bem, entra uma pessoa, você percebe. Às vezes a pessoa não está bem, não está com algum problema. Então, toda essa percepção ela é fruto do conhecimento, do desenvolvimento que a gente vai tendo dessa percepção à medida em que você vai estudando doutrina espírita. Isso é natural. É natural, é bom, e é bom que se use, porque é um recurso que a gente deve usar. O recurso, por exemplo, da água fluidificada. Isso é um recurso que nós devemos usar constantemente. Não está bem? Não custa botar um copinho de água, pede. Não é pedir, eu observei, gente? Poxa, a gente não acredita nisso, a gente não usa esse recurso, por quê? Põe lá um copinho de água, pede para o seu espírito guia, está sempre presente, ele vai trazer o que for necessário. Usa daquele recurso, independente de onde está, porque se tiver um copinho de água do seu lado, quem vai estranhar aquilo? Ninguém vai estranhar. Né? Então, é necessário usar da prece, dos recursos que o Espiritismo nos oferece. É necessário a gente usar tudo isso. E é preciso limpeza, quando a coisa está muito parada, quando está acontecendo alguma coisa, faça a limpeza mesmo. A mulher tem muito mais percepção dessas coisas do que o homem. A mulher tem esse tipo de percepção. Eu vejo pela Yara. A Yara, às vezes, não cismei da mão, joguei aquela coisa fora, mas jogou outra jogada. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porque a gente não sabe, às vezes a pessoa, ela desenvolve inveja, ciúme da gente, gratuitamente. Não precisa ter uma razão algo muito razoável para alguém desenvolver esse tipo de sentimento em relação a ele. Apenas viver o jeito de vida que você leva, da maneira que você vive, a pessoa já desenvolve esse sentimento. E é capaz, por conta disso, fazer alguma coisa. E a gente, às vezes, está desarmado, você não está atento, acaba tendo algum problema, né, por conta disso. Então, é necessário, sim. Então, vamos lá. Kardec vai fazer a sua explicação a respeito do que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos ao enviá-los anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então, eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria criado novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: pondo-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles nada podiam tentar a cupidez dos que os recebiam.
Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas, e por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor, que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quiserem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem, ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constrangeiros a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Preces pagas. Havia naquele tempo, viu? Como há hoje, havia naquele tempo também. Quem comprava a prece. Vê se isso tem cabimento. Estando, por ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares, e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Fingindo, hein? Olha o que Jesus dizia. Por isso que ele foi pregado na cruz, né? Ele estava com tanta raiva dele, vou pregar esse trem na cruz, para ele parar de falar esse monte de coisa. Mas ele mexeu na ferida, né? Ele botou o dedo na ferida e ainda virou assim. Esses tais receberão maior condenação. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, semelhante em Marcos, capítulo 13, versículo 38 a 40, e Mateus, capítulo 13, versículo 14. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas.
O que quer dizer? Apossam-se das fortunas. Iriam nas casas das mulheres que perdiam os maridos, e certo, naquela época se guardava dinheiro em casa. Como foi hábito até pouco tempo atrás. Com o advento do banco, né, do sistema bancário, a coisa mudou. Mas até pouco tempo atrás se fazia isso. Então os caras iam lá, bom, teu marido morreu, a gente precisa fazer prece, rezar bastante, pedir para Deus, né, que dê para você forças, que te ajudem e tal. E a propósito disso, eles iam lá e se apoderavam do dinheiro dela. Não sei malandro, né? Quanto mais fervorosa, mais cara. Quanto mais longa, mais cara é. Sempre tem os malandrão, né? Aí é uma coisa extraordinária. A prece é um ato de caridade. Olha como o Kardec define a prece, né? O que é caridade para Jesus? Benevolência para com o nosso próximo, né? Indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Isso é caridade para Jesus. Então, a prece é muito mais que a repetição de palavras. Repetição de palavras não tem. A gente está repetindo palavras o dia inteiro, e às vezes fala coisa sem sentido, coisa que não deve, né? Fala coisa desconexa. Um maluco lá no Perlá que não repete a palavra o dia inteiro. Não tem sentido nenhum. Isso não é a prece. A prece é uma outra coisa. A prece, na realidade, para mim, a prece é qualificação de fluido. Você está fazendo a prece para alguém, que você está fazendo? Qualificando bem o fluido e enviando para aquela pessoa, não é? É interessante como acontece. Já aconteceu, por exemplo, Denise, você está bem? Colocou a aguinha para purificar? A Denise várias vezes já me ligou e outros companheiros já conhecidos já me ligaram. É interessante, você faz a prece para a pessoa, você se recolhe, pede para a pessoa se recolher, você sente isso. É gozado, e sente no sentido literal da palavra. Você percebe os espíritos fazendo esse trabalho de retirar o fluido que está prejudicando a pessoa e de depositar aquilo que a pessoa está faltando. Você é utilizado como uma ferramenta para isso. Né? Na realidade, o trabalho é deles. A gente só está sendo intermediário do fluido. Então, a prece é isso, qualificar bem o fluido e mandar para quem precisa. Se a gente pode fazer isso, a gente está na condição de doador, não está? Muito melhor de estar na condição daquele que precisa, né? Não é muito melhor? Então, a gente precisa aprender a fazer isso com qualidade. Prece é isso, prece é qualidade no pensamento. Ordenar o pensamento, dar qualidade a ele e enviar para quem precisa. E tem tanta gente que precisa. Orfanato, asilo, manicômio, sanatório, presídio, cadeia pública, pessoas que se acidentam, pessoas que desencarnam violentamente, pessoas que desencarnam por homicídio, né, aqueles que são assassinados, aqueles que trabalham com a violência. A gente pode dirigir a nossa prece para quem a gente quiser. Né? A gente cria um sistema, a gente deve criar o nosso sistema. Prece não deve, não, faça o Pai Nosso, que Pai Nosso, tá certo, o Pai Nosso é uma orientação que Jesus deu. Como nós devemos orientar o nosso pensamento, mas não é regra geral. Né? Nós devemos criar a nossa regra. Vou começar a fazer prece assim, o meio vai ser assado, o fim vai ser desse jeito. A gente deve fazer isso. A gente pode começar e vai prolongando aquilo, né? Estendendo por 5, 7, 8 minutos. Não precisa mais do que isso. Em 5, 7, 8 minutos a gente pede para todo mundo. Né? Eu posso fazer uma prece generalizando, assim, não preciso citar nomes. Igual assim, para orfanatos, hospitais, todas as pessoas que estejam naquela situação que precisa. Isso. O ideal da prece, o ideal seria o necessitado, ligado pelo pensamento a quem está fazendo a prece. Esse seria o ideal. Eu acredito, particularmente, que os espíritos que trabalham dando assistência às pessoas necessitadas, eles recolhem os fluidos, os bons fluidos,
de quem está fazendo uma prece, por exemplo, para as pessoas enfermas, né? Recolhe, tem muita gente que faz isso. Grupos ligados à Igreja Católica, grupos ligados a evangélicos, as pessoas de maneira individual em seus lares, recolhem isso e levam para quem está precisando. Né? Então, ainda que a prece não seja dirigida individualmente de uma pessoa, eu acredito que ela deve ser aproveitada, e bastante aproveitada, por esses espíritos que dão assistência. Eles precisam da nossa colaboração. Quanto mais gente fazendo prece, melhor é a qualidade fluídica dos pensamentos, e mais pessoas serão atendidas, mais necessitados serão atendidos. E tem muita gente que levanta que nem um burro e dorme que nem um cavalo, como falar minha mãe. Né? Não, pessoa não. Primeira coisa que a pessoa pensa, pô, eu vou ter que trabalhar de novo. Outra vez. Ele devia pensar o contrário. Graças a Deus, eu tenho trabalho. Não é assim? Não é uma inversão? Olha que interessante, né? Primeiro, o cara pensa amaldiçoando no trabalho. Quer dizer, já vai começar o dia dele da pior maneira possível. O outro já faz o inverso, abençoa a oportunidade. Então, quer dizer, se nós tivermos esse hábito, se as pessoas tiverem esse hábito, você muda. Você muda, inclusive, o comportamento do planeta, do ponto de vista fluídico. Por isso que na questão, acho que 922, se me falar a memória, quando os bons quiserem, preponderarão. Por quê? Qualidade do pensamento. Quando você dá qualidade ao pensamento, os maus espíritos dormem. Claro. É por isso que o espírito se incomoda quando entra no lugar. Como a gente ordena o pensamento, ou procura, pelo menos, ordenar o pensamento, aqueles espiritinhos que estão ali azucrinando a vida dos outros, eles vão. Se mandam. Às vezes eu começo a fazer assim, várias coisas, eu me perco bastante. Aí parece que realmente vem um turbilhão de outros pensamentos ali. É natural. É natural. Sabe por quê? Nós não recebemos por educação, por orientação, ordenar o pensamento. O brasileiro não recebe isso por orientação. Eu vejo programas na televisão, na TV a cabo, onde escolas, por exemplo, na França, pegam crianças de 3, 4, 5 anos de idade e propõem um tema e fazem elas discutirem o tema. Cada um dá a sua opinião, uma discorda da outra, a outra concorda, a outra discorda. Isso ensina, ajuda a orientação do pensamento, a criar uma pessoa que pensa livremente. Nós não. Desde a época do Império, desde a colonização do Brasil, nós somos ensinados a obedecer e não a pensar. Então, isso é um mal do nosso país. É um mal. Por exemplo, o americano, não de modo geral, mas uma boa parte do americano é ensinado a pensar. O europeu tem isso por tradição. A educação europeia, ela está fundamentada no livre pensamento. Está miscigenada agora pela vinda de outros povos, né? Pelo que está acontecendo na França, né? Tem gente de um monte de lugar diferente e tal, criando aquele problema todo. Não, criando não. O problema existe, né? Porque esses imperialistas criaram problema em todos os lugares, então só estão recebendo a paga daquilo que criaram. Mas o fato é que o povo francês, ele é ensinado a pensar. Né? A Revolução Francesa foi feita por livres pensadores. Aquele lema, liberdade, igualdade e fraternidade, foi criado por livres pensadores. Né? E foi um lema adotado em uma boa parte do mundo. Né? Então, nós não somos ensinados a fazer isso. Então, nós precisamos aprender. E isso é difícil, não é fácil. Ordenar o pensamento é uma coisa difícil. Até porque o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, o mundo de consumismo que nós vivemos, não nos ensina a pensar. Ensina a agir por impulso. Ensina a agir de maneira desordenada. Repare, você está assistindo televisão. Está um programa qualquer que você está assistindo. Sai o programa, entra o comercial, o que acontece com o volume da televisão? Aumenta. Por quê? Eles não querem que você pense. Eles querem que você compre o produto. Invade já a cabeça. Exatamente. Se você aumenta o volume,
A pessoa não. Eu estou falando, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, não estão? Vocês estão pensando? Estão ouvindo o que eu estou falando, vocês vão refletir depois. A reflexão a respeito daquilo que você ouve vem no momento seguinte. Se alguém fala para você, compre isso porque é bom, você vai pensar, vou comprar, é bom mesmo. Porque a primeira sugestão é de comprar. Então, a própria sociedade que a gente vive, a sociedade consumista em que a gente vive, ela propõe isso como meio, como método de vida. As pessoas não pensam muito, todo mundo está fazendo tatuagem, estrelinha no pescoço, não, fazer tatuagem, tá legal. Mas peraí, pô, eu estou deixando meu corpo ser invadido por agulha, por tinta. Será que isso não vai ter? Esse é o raciocínio lógico. Será que isso vai ter reflexo no futuro? Pode ter e pode não ter, mas já tem estudos aí dizendo que tem sim, tem consequência sim. Aqui não é proibido, mas na Europa já é. Já é proibida a tatuagem. A colorida está entrando no sistema também, está causando doenças. Parece que tem ferros pesados no meio, né? Materiais pesados. Tá certo? Quer dizer, então por que todo mundo... Desculpa. Não, sem contar já no dia imediato, se for contaminado com hepatite, qualquer coisa que você pode adquirir na hora. Então a pergunta é essa, por que todo mundo faz tatuagem? Por que todo mundo... Olha, desculpe as mulheres presentes, não quero fazer ofensa nenhuma a ninguém, mas as mulheres hoje estão usando roupas inadequadas. Eu considero as roupas que as mulheres usam antifemininas. A coisa mais bonita numa mulher, quando a gente vê, eu como homem, quando eu vejo uma mulher, é aquilo que está escondido, não é aquilo que está mostra. Hoje eu vi uma mulher no centro da cidade, estava aí, ela falou, tem cabimento, uma coisa dessa. Uma mulher com uma calça justa, eu não sei se era de malha, é uma calça que está, um tecido que está usando hoje, né? Sem calcinha, pô. Pô, peraí. É absurdo isso, é absurdo. Ela está expondo aquilo que ela devia estar preservando. Eu não estou sendo moral, não é moralismo, isso, falso moralismo, tá? Não é falso moralismo, não. É questão de conduta. Isso só mostra uma coisa: as pessoas estão sendo conduzidas em massa, a pensar em massa, a pensar coletivamente. Não é, você já pensou, já parou para pensar se é bom? Eu não, todo mundo fala, também. Mas a gente tem que pensar se é bom ou não, não interessa o que todo mundo está fazendo. Eu sempre penso, e só o que chama atenção, o título também, né? E a minha mãe e as avós falavam realmente isso, que o romance antes era quanto mais escondido, mais bonito era na hora do casamento, ou mais admirada aquela mulher era, ou até tornozelo, essas coisas que hoje está tudo aí. É tão bonito uma mulher com vestido 3/4, com vestido, hoje não se vê. Vestido é uma coisa que está desaparecida, não sei. Antigamente, que distinguia homem de mulher era calça e vestido. Hoje em dia, você não sabe mais. É todo mundo de calça, né? Aliás, meu pai teve discussões homéricas com a minha mãe por causa da tal da calça. Hoje em dia, a gente nem discute mais, né? Nem fala, não se fala mais de vestimento, né? Hoje em dia, simplesmente, as mulheres usam para acabar. Mas eu julgo muito feminino, vestido, é coisa linda. É uma coisa que realmente... Porque o que o homem quer ver na mulher é feminilidade. Ele é homem. Ele não quer saber de barba, de grosseria, de palavrão. Ele quer ver algo diferente daquilo que ele é. O que atrai a mulher, para o homem que atrai a mulher, é a feminilidade. O jeito diferente, o jeito delicado, né? Amoroso, feminino de fazer as coisas. Grosseirão é o homem, brutalhão, brutamonte, sem jeito, né? Isso é o homem. É o oposto da mulher. Teria que ser o oposto da mulher. Tem mulher hoje que se assemelha. Chega muito perto, né? Fala de qualquer jeito. A menina hoje estava cortando o cabelo no barbeiro, um pouquinho antes de vir para cá. A menina lá que ia ter seus 13, 14 anos. Olha, eu não sei se eu tivesse a idade dela hoje, se ia me interessar muito por ela, não. Pelo contrário, ia escorrer muito dela. Tem mulher que está valendo muito, ela começa a pegar muito, eu não pego onde olho. Eu não estava bonito disso. Esquisito, né, rapaz? Esquisito, muito esquisito. Mas cada um tem uma maneira de pensar, vamos respeitar, né?
só não aceitam. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acabar esta lição. Hoje é 9 horas já. Vamos marcar aqui preces pagas para retomarmos o nosso próximo encontro. Hoje é dia 2/6/2016. Preces pagas. A gente retoma aqui na próxima quinta. Olha que acabar o estudo desse livro, vai ter outro sobre Luiz do Evangelho também ou não? Não, normalmente você está, o seu livro de início é o livro dos Espíritos, né? É. Você está fazendo esse aqui porque foi aberto para todo mundo. Sim. Então, a sua sequência lógica é acabar o livro dos Espíritos e aguardaram abrir uma turma do livro dos Médiuns. Essa é a sequência lógica. Ah, mas eu vou ficar sem estudar? Não, não vai. Você pode continuar no livro dos Espíritos. Entendeu? Sim. Pode continuar no livro dos Espíritos, estudando o livro dos Espíritos, até abrir uma turma do livro dos Médiuns. Que é o que normalmente acontece. A gente recomenda para as pessoas que não parem de estudar. Não deixem de frequentar um grupo de estudo, ainda que ela já tenha feito aquele estudo a respeito daquele, por exemplo, livro dos Espíritos, que é seu caso, né? Porque cada vez que você estuda o livro, você vai vê-lo de uma maneira diferente, de uma maneira mais madura. Então, compensa continuar. Tem gente aqui, uma pessoa até hoje, que não aceitou essa recomendação e que está aguardando, sempre aguarda abrir a turma respectiva a ela. Mas eu não recomendo que se faça isso, não. É muito conveniente manter os estudos, sabe? Eu falo isso por mim mesmo. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar o livro do Espírito, eu não tinha a menor consciência da profundidade que ele tinha. E hoje eu vejo ele completamente diferente. E como só eu dou curso aqui na casa. Então, eu posso dizer com convicção, a gente realmente acaba entendendo ele de uma maneira completamente diferente da primeira vez. Uma vez só, lendo assim. Outro mesmo. A Yara está na quarta vez, se não me engano. Terceira ou quarta vez, a Yara. O senhor começa a tratar coisas diferentes também. Exatamente. Você vai amadurecendo, você acaba passando essa maturidade, as reflexões mais maduras para as pessoas, né? Eles queriam entender que ela tem o seguinte, que ela não é complicada. Você fala da qualificação, né? A classificação. A classificação dos espíritos. E os assuntos que vai surgindo também sempre vai ser diferente, que a gente discute, tem um aproveitamento muito grande. Né? Na hora que você está lendo essas aí, você se encaixa em tanto lugar. As pessoas veem, isso eu já vi em muitos centros espíritas, que pregam a seguinte filosofia, que os cursos têm que ser rápidos, porque senão as pessoas ficam entediadas. Eu acho isso de um absurdo tão grande, mas tão grande. Como se fosse maçante. Porque é o oposto. Fica ansioso para esperar o outro. Porque é o oposto que Kardec recomenda. Pega as recomendações de Kardec, é o oposto. Olha, faça com tranquilidade, sem pressa, com calma, né? Observe, deduza, raciocine a respeito. Entenda os princípios da doutrina para que você possa entender tudo o resto. Como é que é? Eu fiz curso de escola de medicina, 3 de outubro. Você começava um processo de tratamento, como é aqui. Depois você fazia o primeiro ano do livro primeiro ano do formação de médico, segundo ano e terceiro ano. Então eram 3 anos de curso, 3 anos de curso. Depois, 2 anos, primeiro ano e segundo ano. Depois, no segundo ano, você participava, não sei se uma semana ou um mês em cada trabalho da casa. O trabalho você mais se adaptava. Aí, se acabava o segundo ano, você ia trabalhar mediunicamente ou de qualquer outra forma, naquele trabalho que você escolheu.
e não se falava mais em estudo. Aqui a gente está entrando aí no 3º ano, quase, do estudo do Livro dos Espíritos. Está começando em... já estamos entrando no 3º ano. Começamos em 2012. Vocês começaram em 2012, não começaram? Não. 2014. 2014. 2013, Não. Não, a gente Foi. começou a frequentar em 2012. Quer ver? Eu acho que eu tenho marcado aqui. Quando é que começou esse curso do Livro dos Espíritos? Esse começou no comecinho. A gente começou do final, depois voltamos pro começo. Fevereiro de 2014. 2014, 2015, 2016. Nós estamos entrando no 3º ano de estudo do livro. Ainda está faltando mais aí, talvez 1 ou 2 meses, para a gente acabar o Livro dos Espíritos. Quer dizer, quase 3 anos só em uma das obras de Kardec. Quer dizer, é um absurdo você querer que o sujeito entenda a doutrina espírita em 2 anos apenas, tendo noções gerais de espiritismo, porque os cursos que eram dados não eram dados em cima dos livros, eram dados em apostilas. Como é que o cara vai saber de doutrina espírita? É por isso que as pessoas defendem veementemente os livros do Chico. Aquela postura do professor, como é que ela é? Ela é bem misturada, bem... Aquilo em cima daquilo que ele está estudando mesmo. Tem mais estima, né? Tem bastante. Aquilo é o samba do Pio. Como é que você pode colocar junto as obras do Chico, as obras de André Luiz e Emanuel, mais o Livro dos Espíritos, mais o Livro dos Médicos? Tem coisa da Gênesis que é citada. Pode. Então, a pessoa começa a entender isso. Você não vai entender nada. E o pior, quem faz isso? Federação Espírita Brasileira. Que devia ser aquela que devia preservar a obra de Kardec. Não é isso? Rigorosamente. Eles deviam criar um método, né, de, em cima da obra, estudar a obra espírita. Talvez de uma maneira mais dinâmica, sei lá. Eu não vejo absolutamente necessidade nenhuma de se estudar da maneira diferente que nós estudamos. Eu não vejo. Eu, particularmente, não vejo. Acho que a melhor maneira é a maneira esmiuçada de se estudar, de se detalhar o assunto, da maneira mais esmiuçada possível, mais detalhada possível, que é para poder entender a linguagem dos espíritos superiores. Porque você tem uma linguagem de vida quando a gente está encarnado, antes de conhecer a doutrina espírita. Depois que você conhece, a linguagem é outra completamente diferente. Como é que você vai entender uma linguagem que você nunca viu, um modelo que você nunca viu, ideias que quebram completamente com o modelo de vida que você tinha, se você não esmiuçar essas ideias? Para uma ideia substituir a outra, ela tem que ser entendida, claramente. E aí, é entendida. Porque se você não entender, você não aprende. Aprender é entronizar a ideia. Se você não entender, como é que você vai aprender? Então, cada um faz o seu método e tal, acho que está certo, é assim mesmo, tem que ser, especialmente as pessoas ligadas à propaganda, tem espíritas ligados à propaganda, são pessoas de boa fé, pessoas que fazem por boa fé, né? E diz que o espiritismo é muito lento, muito moroso, que os espíritas são muito morosos, que tinha que ser uma coisa mais dinâmica e tal. Espera aí, não tem nada a ver a maneira que as pessoas vivem e trabalham em função de ganhar dinheiro, que a propaganda no nosso mundo ela tem um único objetivo: ganhar dinheiro. Os Estados Unidos da América do Norte elevou isso à enésima potência, dizendo assim: tempo é dinheiro. E se você analisar friamente, racionalmente, tempo nunca vai ser dinheiro. Tempo é tempo e dinheiro é dinheiro. Então a propaganda tem um objetivo só: fazer as pessoas ganharem dinheiro, ou venderem alguma coisa, obterem lucro. Você não pode associar ideias espíritas, princípios espíritas, com aquilo que tem, a ferramenta que tem por objetivo fazer as pessoas ganharem dinheiro rapidamente.
Já sabe lá o que você desfixar uma maneira da pessoa ver as coisas, ou entender a vida, e transformar isso na ideia espírita, nos princípios espíritas? Isso não é fácil. Não é fácil, não é brincadeira, não. Aí Kardec escreve uma obra dessa, leva 14 anos para escrever a obra dele. Aí a pessoa fala, não é nada disso, é muito complicado. Vamos fazer uma apostila explicando isso aí. Aí escreve as piores besteiras do mundo, naquela apostila, e chama aquele espiritismo. E todo mundo embarca. O cara sabe muito, hein? Assim que eles falam? O fulano sabe muito. Quando eu comecei a estudar, eu não imaginava. Eu levei um susto a hora que eu comecei a ver como que é. Não imaginava que eu ia fazer isso. Então. Mas você, do primeiro dia que eu te conheci para hoje, você é uma pessoa completamente diferente. Era uma pessoa, e hoje você é outra pessoa. É interessante essa transformação que a doutrina espírita faz com as pessoas. Independentemente, você podia chamar isso de qualquer outro ismo, vai? Não precisa chamar de espiritismo. Inventa um ismo qualquer e chama de ismo. Né? Ou então não coloca nome nenhum. Apenas aplique-se a ideia, o princípio. Né? E o resultado é esse, é interessante. E isso acontece com todo mundo, independentemente do desejo da pessoa em transformar a sua maneira de pensar. Percebe a mudança? Percebe essa mudança? E a mudança, ela é visível. A pessoa, ela dá um outro rumo para a sua vida. Kardec falava muito isso, ele fala muito isso na revista espírita. Gente que não tinha religião, ateus convictos, materialistas convictos da época dele. Ele pegou a época do iluminismo, né? E também do positivismo, do Comte. Falava assim, nós não precisamos de Deus, a ciência é suficiente. Então ele pegou essa época, ele pegou o caldo cultural em que nasceu a doutrina espírita, é completamente diferente do que existe hoje, por exemplo, no Brasil. Não tem nada similar ao que existe hoje no Brasil. O Brasil é um país de gente religiosa, ligada a ideias religiosas e, sobretudo, a dogmas. No tempo de Kardec não era assim. As pessoas iam na igreja e criticavam a igreja. As pessoas se tornavam ateias porque criticavam os dogmas da igreja e o jeito que os padres, os bispos, os cardeais, o Papa agia. Então, o cara era materialista ou era ateu por convicção. E o Espiritismo mudou o pensamento dessas pessoas. Teve gente que declarava ateia e materialista. Homens que mandam cartas para Kardec. Kardec recebe centenas de cartas dessas, de gente que era ateu e materialista e se transforma. Inclusive começa a frequentar a Igreja Católica. Como não havia centro espírita lá na cidade dele, e ele não formou grupo de estudo, ele estuda o espiritismo sozinho, muda a sua maneira de pensar e começa a frequentar a igreja como um crente fervoroso. Olha o que é o poder, né, da lógica e do raciocínio na vida de alguém. Olha o poder que isso tem. O dogma não tem poder nenhum, viu? O dogma amedronta temporariamente. Não faça isso, você vai para o inferno. Temporariamente. Ninguém, por convicção, aceita dogma. Porque o dogma é imposição. Ninguém gosta de imposição. As pessoas gostam daquilo que ela aceita. Que ela pensa. Independente da maneira de pensar. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade,
misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Dá-nos, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Dá-nos ainda a coragem necessária para que possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.